Olá pessoal, meu nome é Ricardo Sena e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma patologia conhecida como Síndrome do desfiladeiro torácico. Também é conhecida como Síndrome do desfiladeiro cérvico-torácico, ou em inglês Outlet View. Então, essa patologia ela afeta o símbolo escapular e o membro superior. As pessoas acometidas pela síndrome do desfiladeiro começam a sentir dor periescapular, parestesia, ou seja, sensação de formigamento no braço, e muitas vezes elas relatam choques esporádicos. Alguns pacientes falam que quando vão pegar um copo de água, recebem um choque, largando o copo que se quebra. Então esse é um sinal comum neurológico da síndrome do desfiladeiro, que gira em torno de 90% dos sinais são neurológicos, com parestesia, que é o formigamento, e dor no símbolo periescapular. Um outro sintoma que atinge mais ou menos 10% dos casos está relacionado ao sintoma vascular. Eu vou explicar para vocês aqui na parte anatômica que você já vai entender por que os pacientes têm sintomas neurológicos, que é em torno de 90%, e o vascular, que gira em torno de 10%. Então nós temos aqui a estrutura anatômica, didaticamente representado, vocês me perdoem pelo desenho. Então nós temos aqui o externo, que é esse osso da frente, do tórax. Nós temos a coluna cervical, que está representada aqui no desenho, que é um pouco mais atrás. E nós temos a escápula, com as suas estruturas anatômicas relacionadas ao ombro, e aqui o húmero, aqui representado por esse desenho. Muito bem. Nós temos basicamente 3 desfiladeiros que podem acometer essas pessoas. O primeiro desfiladeiro, ele se situa entre dois músculos. Aqui estão representados o escaleno médio e o escaleno anterior. Ambos saem da coluna cervical e vão se inserir na primeira costela. Então aqui é a representação da primeira costela. Nós temos uma inserção do escaleno anterior e temos a inserção do escaleno médio, que passa lá por trás e se insere na primeira costela também. E nós temos o segundo desfiladeiro, que é formado entre a clavícula e a primeira costela, porque o feixe vasculo-nervoso passa entre essas duas estruturas ósseas. Então ele passa entre os nervos que descem do pescoço e a artéria que sobe mais ou menos por aqui, vamos representar aqui em azul. Descendo aqui para baixo, junto com os nervos. Eles passam pelo escaleno anterior e médio e passam entre a clavícula e a primeira costela. E o terceiro desfiladeiro, ele é formado um pouco mais longe, na inserção do peitoral menor com o processo coracoide. Então existem 3 desfiladeiros, entre o escaleno anterior e médio, entre a primeira costela e a clavícula, e entre o peitoral menor e o processo coracoide. Nós podemos examinar o nosso paciente acerca desses 3 desfiladeiros. Mas antes de falar do desfiladeiro, é muito importante que o profissional de saúde, ou ortopedista, ou fisioterapeuta, identifique a diferença entre uma cervicobraquialgia provocada por hérnia cervical e uma cervicobraquialgia provocada por desfiladeiro. Normalmente, na síndrome de desfiladeiro, os movimentos cervicais eles não provocam sintomatologia no membro superior. Já os pacientes acometidos por hérnias de disco, o movimento do pescoço ele influencia os sintomas no membro superior. Então essa é uma diferença marcante e você aí que é profissional de saúde, fisioterapeuta ou ortopedista sabe muito bem do que eu estou falando. E para você aí que é leigo, que
que é do público leigo ou que esteja acometido, esta é uma grande diferença. Os movimentos cervicais, eles não provocam alteração sintomatológica no membro superior. No caso da síndrome desfiladeira, obviamente. O primeiro desfiladeiro, que é formado entre escaleno anterior e médio, ele pode ser testado, eu vou pôr aqui na tela a imagem, pelo teste de Addison. Então, o teste de Addison, como você está vendo aí na imagem, você coloca uma das mãos no pulso arterial radial e a outra mão você vai pôr na região cervical do paciente, fazendo 2 movimentos. O primeiro movimento, que é uma rotação e inclinação para o lado oposto, e você vai observar se há perda ou diminuição do pulso arterial radial. A literatura também traz esse teste com rotação para o lado da mão acometida, do braço acometido. Então você faz uma rotação ipsilateral e observa também se há uma diminuição do pulso radial. Para que esse teste fique mais evidente, você pode pedir durante o teste para que o paciente inspire e tranque o fôlego no final da inspiração, ou seja, ele faz uma apneia inspiratória. Isso tende a aumentar a pressão do tórax sobre as estruturas ósseas, aumentando ou melhorando a sua aferição se há uma perda do pulso radial. O segundo teste, ele é muito similar, você vai também sentir o pulso arterial na posição radial, como mostra aí na imagem, e a outra mão do terapeuta faz uma depressão da escápula em sentido caudal. E para que o teste fique mais fidedigno, você também pode pedir uma apneia inspiratória. O teste será positivo, obviamente, quando houver uma diminuição ou uma total ausência do pulso radial sentido na mão que está na região da artéria. E o terceiro desfiladeiro é o chamado teste de Wright, e o segundo desfiladeiro é o teste de Eden, e o primeiro que nós falamos entre o escaleno anterior é o teste de Addison. Então o teste de Wright, ele é parecido com o teste do segundo desfiladeiro. Neste caso você também vai sentir o pulso arterial, como você pode ver aí na imagem. A outra mão, agora você não vai fazer uma pressão na escápula de cima para baixo. Você vai fazer uma pressão na escápula de posterior para anterior. Isso vai fazer com que o peitoral menor comprima as estruturas vasculonervosas que passam por essa região, que é o plexo braquial e a artéria braquial. Então, esse teste será positivo quando você perceber uma diminuição do pulso ou uma cessação completa do pulso arterial radial na mão examinadora. Bom, uma vez identificado qual desfiladeiro está acometido, você terá, no caso se você for um fisioterapeuta, o seu tratamento será direcionado a restaurar a mecânica que acomete aquele desfiladeiro. Por exemplo, se é o primeiro desfiladeiro entre o escaleno anterior e médio, você terá que fazer uma série de alongamentos ou pompagens para ganhar um maior relaxamento e flexibilização entre o músculo escaleno anterior e médio. No caso, se for entre o segundo desfiladeiro, que é entre a primeira costela e a clavícula, o fisioterapeuta terá que fazer um ajuste da primeira costela, porque normalmente esses pacientes podem ter uma alteração biomecânica em elevação da primeira costela. Ou seja, a primeira costela ela eleva, quando ela eleva, ela pressiona a clavícula e ali entre as duas estruturas ósseas passam o feixe vasculonervoso. Então eu vou mostrar aí a imagem, é um ajuste quiropráxico. Você pode notar que esse ajuste, apesar dele aparecer agressivo, mas ele é muito tranquilo e normalmente quando o ajuste é bem sucedido, nós observamos uma cavitação, ou seja, um estalido audível. Com esse ajuste, nós devolvemos
essa primeira costela que está em elevação, nós conseguimos rebaixá-la e, consequentemente, diminuir esse guilhotinamento entre a primeira costela e a clavícula, diminuindo a pressão sobre o feixe vasculo nervoso que está descendo por esta área. E o terceiro desfiladeiro, é importante que nós façamos alongamentos do peitoral menor, como você pode ver aí na sequência de imagens, uma flexibilização do peitoral menor e melhora da postura, principalmente da coluna torácica superior e média, como, por exemplo, numa sala ou num estúdio de pilates ou numa sala de academia, com fortalecimento da região torácica, maximizando a estabilidade da região torácica alta e média. Então, ganhando uma estabilização da torácica alta e média e alongando esses músculos que estão comprimindo o feixe vasculo nervoso e ajustando a primeira costela, nós podemos melhorar a sintomatologia e até mesmo curar o nosso paciente da síndrome do desfiladeiro sem que ele precisa recorrer a uma cirurgia que os resultados não têm sido mostrados ser muito bons, onde o cirurgião faria uma ressecção da primeira costela em alguns casos. O tratamento conservador ele é muito efetivo e você que está nos assistindo e que talvez tenha um diagnóstico de síndrome do desfiladeiro torácico, ainda pode recorrer a esse método de tratamento. Espero que eu tenha elucidado a dúvida dos fisioterapeutas, de alguns ortopedistas, ou mesmo de você que está acometido com a síndrome do desfiladeiro. Por hoje eu vou ficando por aqui. E se você gostou desse vídeo, gostaria que você clicasse no canto esquerdo da tela para fazer parte do nosso canal. Abaixo, na descrição do vídeo, também existe um link para que você receba aí artigos relacionados a esse tema. Espero que você tenha gostado da aula. Um forte abraço e até o próximo vídeo.